Segundo take, hein? Vamos ver se agora sai. E aí, beleza? Como vocês estão? Vou aqui aumentar minha câmera, pra vocês consigam me ver melhor. Aí. Bom, estou aqui começando agora uma nova ideia, que é o seguinte, é complementar do livro que eu estou escrevendo aí para vocês, para que vocês tenham, além do material escrito, também um dia a dia, como que eu uso esse material, esse conteúdo para investir na prática, certo? Então é realmente utilizando o teórico no meu dia a dia, com investimento, como que eu uso para pensar nisso, sabe, para entrar nesse mundo. Hoje é quinta-feira, como vocês podem ver aqui, certo? Eu sempre vou deixar escrito aqui do lado que dia é hoje. Por quê? Porque no mundo dos investimentos, tudo muda de uma semana para outra, sabe? Então, o que eu tô falando hoje não será tão válido assim para semana que vem, sabe? Vai mudar tanta coisa, por exemplo, o Copom, que é uma coisa que eu vou falar, já vai acontecer semana que vem, então outro cenário completamente diferente, sabe? E no investir assim, no dia a dia, no prático, é muito mais sobre você estudar as notícias, estudar as empresas, estudar o balanço, como que está no momento, sabe? O momento é muito relevante. Além de um passado, você vê que aquela empresa ela é bem consolidada, o que aquele fundo ali tem um bom histórico, baixo histórico de vacância, sabe? Você estudar o que está acontecendo no momento, como o mercado está agindo, é muito importante para o investimento também. Além das empresas, o mercado também impacta bastante. E hoje vai ser um vídeo sobre leitura de mercado, beleza? Vamos começar então? Vamos lá? Grande notícia do dia. A bolsa tem nova disparada e bate 177 mil pontos em meio a bom humor externo. E o dólar cai. Beleza? Estamos aqui na Folha de São Paulo, só para vocês terem a fonte também. Estou tentando mostrar aí Folha de São Paulo. E bom, aqui vai ter discorrendo sobre isso, contando, né, que vai terminar o mercado hoje com 175, né, que é 17 horas que fecha o mercado. O dólar cai chegando a 5,282, certo? E contando o porquê, que é o principal motivo do aumento da valorização do Ibovespa, que, para quem lembra aí da leitura, é o benchmark das ações no Brasil, certo? Então você pega ali as maiores empresas brasileiras que têm capital aberto, coloca ali ações na bolsa para que qualquer um possa comprar. Não é tão bem balanceado, né? Ele tem um grande pendência ali para petróleo, vale e bancos, sabe? Porém, a gente usa como base para saber como está o mercado no geral, porque considera muita ação. Então a gente vê que o mercado brasileiro está numa euforia, está no crescimento. O que está acontecendo assim? Tanto dinheiro está vindo para o nosso mercado. Bem, o que está acontecendo é incerteza, é aumento do risco na maior economia do mundo hoje, que é os Estados Unidos, certo? Então, com esse morde-a-sopra aqui do Trump, como diz aqui na matéria, os investidores começam a reavaliar se a posição que eles têm nas empresas americanas são justas. Tá valendo a pena. Se você lembra também do trecho sobre a pirâmide retorno, risco e rentabilidade. Não, é rentabilidade, risco e liquidez. Perfeito. A gente vê que o quê? Quando o risco aumenta e a rentabilidade esperada não aumenta proporcionalmente, sabe? Começa a valer menos a pena esse seu ativo. E é isso que os investidores estão pensando. Então, como diz aqui o Adriana Rich, os investidores passam a revisar o risco, reduzir a exposição a mercados supervalorizados, que é o caso dos Estados Unidos. O mercado deles estão em alta, muito grande. Então, é um certo risco você investir nos Estados Unidos, por quê? Porque a expectativa de crescimento, ela não acompanha o tanto de risco que está embutido nele, certo? É isso. O que acontece é o quê? Uma alta no Ibovespa, quando estiver aqui no dia de hoje, começou em 172 mil pontos e chegando a 175 mil pontos. Esses pontos são uma coisa meio teórica, eu não expliquei muito bem o que isso funciona porque não é muito útil, mas se eu não me engano é basicamente se você comprasse uma ação de cada uma das empresas lá, nas proporções, alguma coisa assim, daria 175 mil reais, sabe? Se comprasse uma proporção ali de tantos ativos. Não é nem em real, é em dólar, se não me engano. Mas tudo bem, irrelevante. Temos aqui que a gente chegou a 175 mil pontos. E como se isso daqui é bom, é ruim, se isso é, tá ligado? Tá em cima da média, abaixo da média. É só você mexer aqui no tempo, certo? Se você ver aqui nos últimos 6 meses, histórico é de crescimento absurdo. Esse ano, né, que foi o ano enorme de crescimento da bolsa, poxa, né? Olha o tanto que cresceu, 42%. Então, a gente que costuma olhar assim no longo prazo, isso, estudar, né, a rentabilidade passada, a gente vê que de 2021, já é pós-pandemia, até 2024 ali, ó, até aqui, a gente vê que o crescimento foi inexpressivo. Então ela lateralizou. Quem investia na bolsa esse tempo não conseguiu fazer nada de dinheiro.
Enquanto isso, nesse último ano, a bolsa explode e aumenta 50%. Um momento de muita euforia, muito entusiasmo com a bolsa. Ah, então agora a bolsa tá cara. Não necessariamente também, certo? Porque apesar de S&P, que é o mercado americano, ele estar caro e ele ter esse crescimento assim também exponencial, cresceu 8% ou 80% nos últimos 5 anos, sabe? Quando a gente vai olhar as ações individuais, a gente vê o porquê. Que o S&P sim tá caro e o Brasil não, certo? Aí é um estudo também, vou mostrar depois, outro vídeo, esse vídeo vai ficar muito extenso, mas a gente vai ver o PL, vai ver o rendimento, vai ver o patrimônio, o lucro da empresa. A gente vê que as ações dos Estados Unidos elas já estão precificadas a um nível muito, muito maior do que o lucro esperado. Então, se você investir nos Estados Unidos e for esperar dividendo, já esquece. Já acorda que Estados Unidos não paga dividendo. Enquanto o Itaú, meu Deus do céu, tanto de dividendo que Itaú paga, Semig paga, Sanepar, Banco do Brasil, paga muito, sabe? Nem se compara. Então, de rentabilidade, o tanto que você teria que esperar para você ter de retorno, o quanto você investiu na ação dos Estados Unidos, ou seja, vai, comprei uma ação da Nvidia, quanto tempo eu tenho que esperar que a própria ação retorne o tanto que eu investi? É muito mais tempo do que você investir no Brasil. Porque até eles têm esse mecanismo maior que no Brasil, que é os dividendos, que é de retornar o dinheiro mesmo na íntegra. Fala, olha só, uma parcela do seu dinheiro tá aqui no seu bolso, direto, certo? Então, o que nós vemos aqui é que então, o que nós vemos aqui é que as empresas dos Estados Unidos seguem nessa alta elevadíssima, certo? Preços altíssimos e riscos cada vez maiores com o governo de Trump. Enquanto isso, na brasileira, certo? Na Ibovespa, a gente vê que estava estacionada a rentabilidade no Brasil e que nesse último ano cresceu exponencialmente. E que ainda tem um potencial muito grande para crescer. Se você olhar para o resultado, o crescimento econômico, o Brasil tem um potencial muito grande, acredite se quiser, mas o Brasil tem um potencial muito grande para crescer. Vamos ver quais serão os próximos capítulos, porque está acontecendo um fenômeno muito raro aqui no Brasil, que é a Selic alta e o mercado alto. Isso é realmente raro, por quê? Porque com a Selic alta, fica muito difícil dos empresários pegarem uma dívida, querer conseguir expandir o seu negócio, sabe? Porém, isso está sendo possível por essa enxurrada, por esse enxame, exame, não sei qual é a melhor palavra para isso. Fala enxurrada mesmo. É essa enxurrada de investimento estrangeiro. Então, o mundo inteiro está olhando para o Brasil nesse momento. Isso ocasiona nesse crescimento exponencial do Bovespa, né, que cresce 50% no último ano. 40% no último ano, sendo mais preciso. E bom, outras coisas que é importante a gente olhar, não olhar apenas no Ibovespa. A gente pode olhar aqui S&P, né, que eu já mostrei para vocês. O Bitcoin eu sempre gosto de olhar. O Bitcoin é o famoso, e se eu tivesse investido em Bitcoin? Normalmente a gente tem um negócio mais ou menos assim, e se eu tivesse investido em Bitcoin? Que é sempre 100, 200%. Esse ano a gente vê uma queda absurda no Bitcoin, também por causa da insegurança dos Estados Unidos. Então, o Bitcoin ele é muito atrelado, por exemplo, aqui eu tô até ao dólar, né? E a gente vê tanto o dólar caindo quanto o Bitcoin caindo. Então, se eu pegar aqui o Bitcoin em real, você vê cair ainda mais, porque o dólar também caiu esse ano. Então, dólar caindo aqui, ó. Pra quem acha que eu tô mentindo, ó. O dólar caiu 11%. Então, dólar caindo, Bitcoin caindo, quem investe em Bitcoin está passando por tempo de vacas magras, certo? Também é bom lembrar sempre do pensamento anticíclico. Então, Ibovespa está em alta e Bitcoin está numa baixa absurda, o dólar está numa baixa absurda. O momento é melhor de comprar Ibovespa ou comprar Bitcoin, certo? Por esse simples pensamento, eu diria Bitcoin. Por quê? Porque está em baixa, certo? Porque é um ativo. Se for de prospecto igualmente bons, de qualidade igual, o Bitcoin estar em baixa significa que estar descontada. Então você está comprando a mesma quantidade do ativo por um preço menor do que o Ibovespa, que está, pelo contrário, em euforia. Então você vai comprar o mesmo ativo, porém por um preço mais caro. E será que ele vale esse preço? E o Bitcoin, será que ele está valendo esse preço? Aí sim entra a parte dos estudos, o estudo individual. Você pega cada ativo, vê qual é o prospecto para o futuro, vê se está com expectativa de crescimento, vê se condiz com a sua visão de cenário, sua ideia de carteira. Você fala, olha só, minha carteira não está exposta a esse tipo de cenário, então eu quero investir mais nele, entendeu?
Aí você vai pegando esses pequenos casos, vai para ler jornal também, sempre bom ler jornal, para ver o que está acontecendo no mundo. Tenta entender, também tomar cuidado com o seguinte, do viés da disponibilidade. Então, nem sempre o que o jornal diz é realmente o que vai acontecer, certo? O jornal ele tem esse interesse do clique. Então, às vezes, ele romantiza um pouco, tenta criar um cenário ruim, sabe? Pra puxar mais o seu interesse. Pra você ter um pouco mais de medo, você ter um pouco mais de precaução, você ter um pouco mais de euforia, falar, nossa, agora é o momento. É assim que os jornais têm resultado. São os cliques. Não necessariamente os jornais eles são tão confiáveis também. Mas, bem, criando um plano de carteira que ele é estável, que você confia, que você sabe que é isso que vai te trazer resultado a longo prazo, você vai ver esse tipo de as oscilações como oportunidades e como possibilidades de, que compensa agora colocar meu dinheiro. Ah, tá muito caro. Não vou colocar esse mês? Pode colocar, mas não coloca tanto. Faz um pouco de caixa, sabe? Nesse momento também é bom fazer caixa. Quando você vê que tá tudo muito alto, tudo muito eufórico, você investe só um pouco, 50%, 30% do que você investiria normalmente, o resto coloca em caixa, vê se aparece uma oportunidade boa, sabe? Porque senão depois você vai ver isso daí cair, aí talvez você fique triste, fala, putz, eu queria ter mais dinheiro agora para pegar agora que caiu, agora que tá descontado, né? Mas também depende muito de como você responde às quedas, à volatilidade, né? Então, quem compra sempre na alta vai sempre se decepcionar na baixa. Então, vai sempre sofrer na baixa. Então, o ideal é que sempre que está em alta, para quem tem esse medo da volatilidade, vá comprando caixa. Vá comprando pós-fixado, vai comprando títulos tipo Tesouro Selic, aí coloca em uma conta no banco que renda 100% de CDI, sabe? Isso é conhecido como pós-fixado. Que você tem um saque direto, liquidez baixa. Ou coloca até um fundo imobiliário, que eu não analisei hoje, mas também é possível. É uma leitura possível. Dá pra colocar também em prata. O prata é algo interessante que eu não coloquei aqui pra gente analisar hoje. Vou colocar aqui ver se eu acho. Outra coisa possível também para investir, que eu não comentei hoje, né? É o silver, a prata, o ouro, né? Por exemplo, também. Aqui, ó. Eu não comentei, mas, ó. Em um ano, o quanto subiu o silver, né? 200%. O ouro também subiu 100, 150% agora, não vou ter certeza. Esse aqui é um ETF americano, né? iShares Silver Trust. É um jeito diferente de investir em prata, é comprando ETF, que é aquilo, né? Você não tem a prata em si, mas também vejo muita utilidade em você ter a prata. É melhor você comprar um ETF que é algo que tá ali e responde de acordo, sabe? Com essa prata, com a valorização da prata. Então, são sempre satélites, são sempre oportunidades para quando você olha, por exemplo, para esse aqui, que é o que você investe normalmente, e fala, putz, está muito alto. E eu não gosto de ver minha carteira negativa. Pense sempre assim, se você está comprando quando tá alto, uma hora vai baixar. E quando baixa, e pode baixar, né, melhor dizendo, uma hora pode baixar. E quando baixar, você vai ficar vendo sua carteira negativa. Tem gente que não gosta disso, não tem estômago para isso. Então acontece o quê? Deixa ali lucrando, espera cair. Aí quando cai, você pensa o quê? Nossa, oportunidade. Aí você vai resgatando de pouco em pouco da prata, que tá crescendo bastante, né? É uma oportunidade também, que vem crescendo nos últimos anos, né? Absurdo. Quanto mais vai acontecer nesse tipo de dinâmica de pode entrar em crise, pode entrar em guerra, ainda mais quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Maior vai ser esse efeito de crescimento absurdo. Olha, pensou que nem na pandemia, né? Tá, na pandemia. Aqui, ó, a pandemia também. A pandemia também teve esse efeito, ó, de começar a crescer bastante o valor da prata pós-pandemia. E agora é o crescimento mais absurdo que teve nesses anos. Olha só. Preocupantíssimo, né? Ver que não aconteceu algo assim na pandemia, pode ser que seja um sinal também de que uma crise esteja vindo, né? Então é importante proteger seu dinheiro. Pelo menos é assim que os maiores investidores do mundo estão pensando, né? Pela elevação do preço da prata. Ver que fez 200%. Aqui eu tô falando que se você investisse US$ 1.000 no começo de 2025, tu teria US$ 3.000 hoje só com esse ETF, sabe? Então é uma loucura, né? E por fim, qual que é a última análise que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje, né? Ibovespa cresceu. Queria trazer isso também. O que significa Ibovespa crescer? Essas são as empresas brasileiras. Olha o que aconteceu só no dia de hoje. A ação do Banco do Brasil encareceu R$ 1, até 4,37%. Ou seja, quem investe em Banco do Brasil ganhou R$ 1 por ação. Só apenas hoje, sem fazer nada. Apenas ter comprado ações do Banco do Brasil, ganhou R$ 1 por ação hoje. Sabe, Itaúsa também, que é uma holding do Itaú, 3,5, Itaú, 3,65, Magazine Luiza, 2,50, e tem vários exemplos disso.
Uma coisa até legal você pegar é selecionar suas favoritas. Não precisa pegar apenas a que você investe. Pega para acompanhar umas 10, 15, daí você consegue entender como está o cenário inteiro. Então você pode pegar um pouco do agro, pode pegar um pouco de energia, pode pegar de petróleo, a Vale, né, que é de minério. Quais empresas você quiser, pode ser Klabin. Aí, por exemplo, tem uma exceção hoje que é a BMG, que é um banco aqui do Brasil. Você vê que a BMG é ao contrário, caiu 10% hoje. Então não são todas as empresas também do Brasil que lucraram com isso. Não sei o que aconteceu com a BMG, eu não invisto na BMG, é o Banrisul, que é outro banco lá no sul, né, cresceu. Aí é um caso específico da BMG. E aí seria investir mal, né, infelizmente. Porque se vê que tá tudo subindo, menos a BMG, provavelmente a BMG fez merda. Aí vocês, se quiserem pesquisar aí e comentar aqui embaixo, até agradecerei pela participação, certo? Mas bem, é isso. Última coisa que eu quero comentar. Por que que semana que vem eu já tô com essa cabeça que vai ser completamente diferente desse mês? Semana que vem. Ih, aqui tá a ata de 9/10. Não é isso que eu queria mostrar, eu queria mostrar a data da próxima. Semana que vem teremos aqui, ó. Dia 27/1. Copom. Quem lembra que é Copom, hein? 5 segundinhos pra falar o que é Copom. Vai, tenta aí. Pausa o vídeo. Vamos! Vai nem pausar o vídeo, nem ler lá. Beleza, fala assim mesmo. Preguiçoso, hein? Tá escrito até na tela aqui, mano. Ó. Copom é uma reunião que eles voltam pra. Que não tá escrito não, achei que tava. Eles votam pra determinar a Selic atual, que vai durar pelos próximos 45 dias. Que é a intenção, né? A decisão são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo CMN. Então, tentando controlar a inflação, a Copom vai lá, se reúne e determina a nova taxa Selic. Taxa Selic é alguma coisa importante? A taxa Selic é a taxa que rege o mercado. Então, Selic alta, vai ser mais difícil pegar empréstimo, qualquer empresa de pegar empréstimo, vai ser mais difícil de você financiar um imóvel, os títulos do governo vão estar mais atrativos, os CDBs vão estar mais atrativos, a sua CDI vai estar rendendo mais. Selic alta influencia tudo isso, certo? Selic baixa é exatamente o contrário. Tudo que eu falei pega o contrário. Vai estar mais fácil você fazer crédito, vai estar mais fácil você pegar empréstimo, se você fazer financiamento, CDI vai estar menor, títulos do governo vão estar menos atrativos. Tudo isso funciona, certo? Então essa é a leitura aí do mercado. E aí, no que investir? Infelizmente eu não posso falar, eu só posso mostrar o cenário, certo? Se você quiser aí umas dicas, quiser pensar, poxa aí, o que que eu faço? Nananana. Não cabe a mim dizer para vocês qual é o melhor, qual é o pior investimento no momento. Cabe a mim apenas mostrar para vocês qual o cenário e perguntar quais decisões vocês tomariam, tentando informar para vocês sempre que qualquer decisão que vocês tomem, existe o lado positivo, existe o lado negativo. Existe o lado positivo de falar, vou comprar Bitcoin agora, e pode ser que ele só caia daqui para frente. É possível. Vou comprar bolsa agora, mas pode ser que a bolsa esteja começando a ficar inflacionada. Pode ser que o crescimento já tenha passado, pode ser que ainda continue a crescer, ou é sempre possível também que o que está crescendo pode continuar crescendo, sabe? Tem potencial para isso. Tudo depende da análise individual. Quando a gente pode ver o BMG, não são todas as ações do Brasil que estão subindo. Então, depende também da análise individual de cada empresa, de cada ação, de cada ativo, antes de decidir investir. Certinho? Essa é uma análise do mercado no dia 22/1, aqui, 22/1. Perfeito. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí, porque vai me ajudar bastante, vocês tirando suas dúvidas. Eu sei que não vai tá praticamente nada claro, mas investir é isso. É nada claro mesmo, é apenas coletar informações e aí a gente decide. E aí? Vamos fazer o que com o nosso dinheiro? No que eu tô acreditando, né? Que investir é um empreendimento que você não precisa estar ali no dia a dia, mas é algo que você precisa confiar, pelo menos. Pensar, ó, quem está ali no dia a dia me representa, sabe? Tá fazendo as ações que eu gostaria que fossem feitas. Perfeito? É isso. Até o próximo vídeo. Falou. Fiquem bem.